A chuva caía incessantemente sobre a pequena vila de Vila Maria, como se o céu tivesse decidido chorar uma dor antiga que parecia nunca se apagar. Os telhados de barro absorviam cada gota, um som melancólico que ecoava pelas ruas desertas. Em meio a esse cenário, uma casa de janelas empoeiradas e portas rangentes se destacava. Era a casa de Clara, uma mulher de olhar distante que carregava consigo um passado de solidão e perda. Clara, agora com 30 e poucos anos, achava-se aprisionada numa rotina sufocante, onde as memórias assombravam seus dias como fantasmas nada benevolentes. Sua mais intensa lembrança era a risada de Sofia, sua filha de 5 anos, que partira de maneira repentina, como se a vida tivesse decidido ser cruel. A imagem da criança correndo pela casa, com seus cabelos dourados dançando à luz do sol, tornara-se um eco doloroso que Clara não conseguia silenciar. Um retrato da menina adornava a prateleira, envolto por uma camada fina de poeira, testemunha da passagem dos anos e da dor não curada que preenchia o lar. Naquela tarde chuvosa, Clara se sentou em frente à mesa da cozinha, uma lamparina acesa emitindo uma luz fraca, como se estivesse também cansada da escuridão à sua volta. Os pensamentos a atormentavam enquanto ela observava a água escorrendo pelas janelas, limpando as marcas do dia a dia, mas sem conseguir afastar a tristeza que a consumia. Não havia risos ou conversas nas mesas da vila. Todos haviam se afastado, temendo a dor que ela semeava por onde passava. A dor a tornara uma sombra, uma mulher invisível em um mundo que se recusava a olhar nos olhos dela. Naquela noite, algo inesperado cambiou o cenário sombrio. Um som distante de batidas na porta interrompeu seu torpor. Clara, com o coração acelerado, hesitou por um momento, a solidão a sufocando. Seria um ladrão? Um vizinho preocupado? Ninguém se aventurava a visitá-la, e a ideia de estranhos à porta a aterrorizava. Com a mão tremendo, ela abriu a porta e foi recebida por uma rajada de ar fresco que mostrava a vida que ainda pulsava fora do seu reduto. Ali, de pé, estava um garoto, molhado pela chuva e com os olhos brilhando de esperança. Ele segurava um pequeno gato marrom, tremendo de medo e frio. Clara ficou paralisada, entre a vontade de fechar a porta e a imensa compaixão que inundou seu coração. O garoto, com um sorriso desdentado, disse suavemente: "Ajude-nos, por favor." A dor que a isolara por tanto tempo começou a se mexer dentro dela, gerando um conflito. A imagem da lamparina, símbolo da sua solidão, foi interrompida pelo pequeno ser que agora precisava de ajuda. O que deveria fazer? A bondade ainda habitava seu coração ou a dor a tornara incapaz de amar novamente? E naquele momento, ali, foi sem dúvida, algo estava prestes a mudar na vida de Clara. Clara hesitou na porta, o aviso da tempestade lá fora ainda ecoando em sua mente. O garoto, um ruído de vida em um mundo que ela havia encerrado, segurou o gato mais firmemente. A luz fraca da lamparina parecia vacilar, como se estivesse em um conflito próprio entre o desejo de iluminar e a força da escuridão. O olhar esperançoso do menino trouxe à tona fragmentos apagados da mulher que um dia foi. A mulher que amava, a mulher que cuidava. Lentamente, o impulso de fechar a porta foi substituído pela decisão de abrir o coração. "Entre", Clara murmurou, hesitando um pouco mais antes de dar um passo para o lado, permitindo que o garoto e seu pequeno visitante entrassem. A casa estava impregnada de um cheiro de umidade e desânimo, mas o garoto parecia não se importar. Ele se moveu pelo espaço com uma leveza que contrastava com a densa atmosfera que Clara habitava. "Meu nome é Miguel", o garoto apresentou-se, enquanto tentava secar o gato com as mãos, e se girando um pouco de maneira nervosa. "Ele se chama Foguinho." Após alguns segundos, Clara compreendeu que Foguinho era um nome infeliz para um pequeno gato marrom que mal parecia ter força para se manter firme. Os olhos de Miguel não apenas brilhavam, eles eram cheios de uma energia contagiante que, mesmo que por um momento, fazia a dor de Clara parecer um pouco mais leve.
Foguinho está com frio, disse Miguel, sem saber que aquelas palavras iriam além do simples significado. Eram como um chamado, uma solicitação a Clara para que começasse também a aquecer seu próprio coração. Ela acendeu a lareira, oferecendo um pouco de calor ao gato esfarrapado. O fogo crepitou suavemente e o cenário sombrio da cozinha começou a se dissipar sob a nova luz. Por que você estava fora na chuva? Clara perguntou, querendo entender como alguém tão jovem poderia carregar a responsabilidade de um bichinho tão frágil. Miguel hesitou, seu sorriso um pouco curvado em um instante de tristeza. Eu o encontrei abandonado perto do parque, disse Miguel, com a voz vacilante. Ninguém se importou, então eu trouxe ele. Eu não tenho muito, mas eu precisava fazer algo. As últimas palavras de Miguel atingiram Clara como um raio de sol que atravessa nuvens pesadas. Seu impulso de fazer algo havia se sobreposto ao medo que carregava dentro de si, e isso a fez lembrar de sua própria capacidade de cuidar, de amar. Um pequeno milagre escondido na fragilidade de um garoto. Aos poucos, Clara se deixou envolver pela fragilidade da situação. O sofrimento que ela mantinha tão cultivado em seu seio precisava se desdobrar em algo mais significativo. Apenas na troca silenciosa de gestos, sua solidão encontra uma companhia inesperada. Miguel começou a secar o gato mais intensamente, e quando ele o afagou suavemente, Clara pôde notar como o gato, antes tão aterrorizado, começava a relaxar. Ele vai ficar bem agora, Miguel disse, mais para si mesmo do que para Clara. E no momento em que Miguel se virou para Clara e perguntou com um olhar sincero, você se importaria de cuidar dele comigo? Algo dentro dela decidiu lutar. As dúvidas e a culpa começaram a brigar contra a fraqueza e o desejo de recomeçar. Era um pequeno gesto, mas significava o mundo para eles. A ideia de abrir seu coração mais uma vez a um ser que necessitava dela fez a lamparina parecer um pouco mais brilhante, como se sua luz estivesse se restabelecendo. Clara olhou para o garoto e o gato e, por um momento tão breve, percebeu que havia um menino vulnerável lutando para salvar um pequeno ser. Era a imagem de um ato de bondade em um mundo repleto de desafios. Sim, Clara respondeu, uma maré de emoção inundando sua voz. Vamos cuidar de Foguinho juntos. O elo começava a se formar. A imagem símbolo da lamparina reaparecia, agora não como um mero refletor de solidão, mas como um farol para a esperança que estava nascendo. Miguel sorriu encantado, e aquele sorriso ligeiramente desdentado se tornou um raio do calor que Clara tanto ansiava. Um saquinho de luz em seu coração escurecido por tanto tempo. Mas antes que a nova chama pudesse arder intensamente, uma nublada realidade estava lá à espreita. O eco da dor que envolvia Clara a fez hesitar novamente. E se Foguinho não se recuperasse? E se eu pudesse falhar novamente? Foi o que sua mente sussurrou como um eco latente, tentando apagar a luz emergente. Porém, havia um calor ali, uma conexão, e Clara começou a entender que os pequenos passos são aqueles que podem levar a grandes mudanças. Assim, em uma casa previamente só, acompanhada apenas pelo silêncio e a sombra de suas próprias memórias, Clara encontrou a promessa de um novo começo. Uma ligação que a transformaria de uma mulher invisível em uma guardiã valente. O que ainda pairava no ar, no entanto, era a expectativa tensa de um caminho que, ao que tudo indicava, guardava desafios à frente. E com isso, Clara pôde perceber que o primeiro passo foi dado. Embora as tempestades ainda abrissem espaço para dúvidas e receios, um caminho tortuoso, mas iluminado por uma lamparina avivada por um garoto e um gato à procura de abrigo. A emoção vibrava no ar e, nas entrelinhas da vida, um novo eco de esperança começava a se formar, apenas aguardando para ser explorado. Enquanto o calor do pequeno fogo se espalhava pela cozinha, deixava em seu rastro a promessa de que tudo poderia ser reescrito. Uma história de dor poderia também se transformar em uma de amor e fé. E essa mudança, embora frágil, estava prestes a se fortalecer. O novo brilho na vida de Clara e Miguel não foi suficiente para afastar as nuvens que ameaçavam a paz que se formava entre eles.
Na pequena vila onde habitavam, o sopro do inverno parecia mais severo e a ausência de calor enchia as almas com um peso insuportável. Clara sabia que as dificuldades estavam à espreita, como sombras esperando para atacar. Foguinho continuava fraco e as noites eram longas e angustiantes. A lamparina na cozinha, que outrora brilhava com uma luz tímida, agora iluminava um ambiente repleto de incertezas. A cada passo dado por Clara e Miguel no cuidado do gato, a preocupação crescia. O pequeno animal, com sua respiração ofegante e olhos cansados, era um reflexo da luta interna que ambos enfrentavam. No dia seguinte, Clara decidiu levar Foguinho à veterinária da vila. Atravessando as ruas cobertas de folhas secas, uma brisa cortante a lembrava de seu passado. Lembranças de uma infância em que a alegria corria solta, mas que agora se emaranhavam nas teias da dor. Passos hesitantes tornaram-se mais firmes quando viu Miguel segurando a mão dela, como um âncora em meio à tempestade. No consultório, Clara sentiu a tensão no ar. O cheiro do desinfetante misturado com o medo palpável parecia sufocante. A veterinária, uma mulher de olhar gentil mas sério, começou a examinar Foguinho, e Clara mal pôde segurar as lágrimas que insistiam em surgir. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Foguinho tinha uma infecção que necessitava de tratamento intenso, algo que poderia custar mais do que ela podia imaginar. A respiração de Clara ficou presa na garganta. E se eu não puder pagar? E se não houver cura? Seus pensamentos eram um turbilhão de pânico e desespero, e a lamparina na cozinha, que havia sido símbolo de esperança, agora parecia uma chama quase extinta. Durante a semana seguinte, enquanto Foguinho recebia tratamento, Clara enfrentou a amarga verdade de sua nova situação. Ela se apressava a fazer bicos, ajudando nas casas dos vizinhos, mas o tempo e o trabalho pareciam escassos. À medida que as contas aumentavam, suas angústias cresciam. Antes, a doçura de se abrir para Miguel agora se transformava em culpa. O que ele pensaria dela, da mulher que não conseguia cuidar do gato que eles haviam decidido proteger juntos? A distância emocional começou a aparecer novamente. Clara passava as noites em claro, contando os centavos e checando os pagamentos. Entre sua mente e seu coração, uma batalha travava-se, com lembranças de suas falhas passadas ecoando dolorosamente em sua cabeça. E se eu não conseguir? E se ele me deixar também? O medo da perda se transformava em um peso que a impedia de buscar conforto no olhar de Miguel. Certa noite, enquanto a chuva começava a cair, Clara e Miguel estavam na cozinha, aquecendo um pouco de sopa. A lamparina na mesa, uma relíquia de esperança, estava quase apagada. "Você acha que Foguinho vai ficar bem?" Miguel perguntou, com um lampejo de esperança na voz. Clara hesitou, os pensamentos mais sombrios a invadiam novamente. "Eu não sei, Miguel. E se eu falhar? E se..." Ela não conseguiu terminar a frase. Ao olhar para o garoto, relembrou que era agora ele quem iluminava seu caminho. O medo dela cortava essa luz. "Mãe sempre dizia que é nas dificuldades que devemos procurar a luz", Miguel murmurou, enquanto olhava pela janela a chuva cair. Sim, ele tinha razão. Mesmo em meio a todas as incertezas, havia um eco da verdade que ainda reverberava. Enquanto ele falava, aquele fio de esperança acendeu algo dentro de Clara, mas a chama era frágil. Ela sabia que o mundo exterior, com sua crueldade implacável, permanecia vigilante. O clima na vila piorava e as ventanias pareciam sussurrar palavras de descaso. A partir daquela conversa, uma necessidade crescente tomou conta de Clara. Para garantir que Foguinho sobrevivesse e que eles encontrassem uma forma de seguir juntos, Clara se viu em um dilema: continuar lutando ou sucumbir à dor que acompanhava tanto tempo. Seu coração estava dividido entre o amor por Foguinho e a culpa que a enclausurava. E assim, mesmo com a lamparina a queimando um pouco mais forte, a batalha interna continuava. Numa virada inesperada, o dia da última consulta de Foguinho se aproximava e, com ele, uma nova decisão precisaria ser tomada. Aquela chuva, onde a esperança poderia se afogar,
era também o prenúncio de um recomeço, e o que Clara não sabia era que o impacto de sua escolha mudaria o destino dela e de Miguel para sempre. E nas sombras da incerteza, ela sentiu a luz começando a brilhar novamente, mas não sem um custo. Ela precisava decidir o que realmente queria. O caminho estava pelas sombras, mas havia uma promessa de superação dançando sob a tempestade de suas emoções. Uma centelha esperando para reacender a chama da vida. O dia da consulta final de Foguinho chegou. Clara acordou sob um céu anêmico, mesmo a chuva parecendo hesitar em se precipitar. O ar estava pesado com a expectativa e o medo, e cada gota que caía na telha da casa ecoava como um tambor solene em seu coração. Miguel permanecia ao seu lado, envolto em sua própria inquietude, e o silêncio entre eles era mais profundo do que o sofrimento que os cercava. Foguinho vai ficar bem, não vai, mãe? A pergunta de Miguel quebrava a quietude, embora as palavras morressem em sua garganta antes de chegar a Clara. Ela olhou para o garoto, olhos reluzentes de esperança, e desejou que pudesse compartilhar suas certezas, mas a sombra da dúvida lutava ferozmente dentro dela. Durante a caminhada até a clínica, cada passo parecia uma despedida. Clara mal conseguia respirar com a ansiedade que a sufocava. O coração de sua pequena família pendia à beira do precipício. Cada movimento era deliberado, mas em suas mentes dançavam milhares de cenários possíveis. Foguinho poderia ser curado, ou, se o pior acontecesse, poderiam perder não apenas o cachorro, mas uma parte de si mesmos. Quando chegaram ao local, um pavilhão aconchegante cercado por um jardim desleixado, a atmosfera era pesada e artificial. Clara parou um instante na porta, sentindo a pressão da responsabilidade como um peso imenso em suas costas. Miguel segurou sua mão, e as palavras da mãe vieram à mente novamente. A cada tempestade há sempre uma luz. Mas a luz parecia cada vez mais distante. Vamos lá, mãe. Foguinho precisa da gente, Miguel encorajou, puxando-a delicadamente. Dentro, o hospital tinha um odor de antisséptico que lembrava o cheiro de dor. Clara acompanhou Miguel até a sala de espera e, enquanto se sentava, um alerta soou em seu coração. Estrondos de vozes e risos davam lugar a murmúrios sombrios. Ela olhou para os rostos dos outros visitantes na sala. Alguns encaravam seus próprios fardos, outros sussurrando promessas silenciosas a animais que poderiam estar esperando por eles. O mundo parecia um imenso labirinto de dor alheia e solidão. Foguinho era apenas um cão, mas para Clara e Miguel, ele era um pedaço do que restava de sua normalidade. E assim, quando finalmente foi chamado, Clara sentiu como se tudo ao seu redor desaparecesse, como se o presente não existisse e o futuro se tornasse uma sombra. Ao entrar no consultório, viu Foguinho deitado na mesa, tremendo e indefeso. O olhar dele, normalmente alegre, agora era de desespero. Clara engoliu em seco, e a pressão em seu peito aumentou a cada pulsar do coração. O veterinário, com um olhar gentil, expôs a gravidade da situação e sugeriu medidas que pareciam drená-la de qualquer esperança. É uma condição séria, teremos que considerar todas as opções, a mulher disse, e as palavras ecoaram sombrias em sua mente. Clara sentiu como se uma tempestade interna estivesse prestes a se desatar. Ao sair do consultório, Clara se sentia vazia. O caminho de volta para casa foi um mar de pensamentos turbulentos. As gotas de chuva voltaram a cair, agora pesadas como penas de chumbo. Miguel tentava falar, tentar consolá-la, mas para ela, as palavras dele eram ecos distantes. O mundo parecia um lugar tão cruel e a vida uma intrusa. Nessa noite, Clara ficou em pé na janela, observando a chuva cair como uma cortina pesada, cobrindo seus sonhos com um manto de tristeza. A pequena lamparina na mesa parecia tão insignificante sobre a garoa persistente, lutando contra a escuridão externa e as sombras que invadiam sua alma. Por que você não pode ser forte? Por que você não pode lutar? Clara sussurrou para o universo, como se as estrelas pudessem ouvir sua súplica. Sentindo-se completamente só, a dor que sentia voltou mais aguda.
O medo de Foguinho a estava consumindo, e pensar que poderia perdê-lo fazia uma ferida se abrir um pouco mais a cada respiração. Os dias seguintes se tornaram um messianismo de pensamentos ansiosos. Cada momento não era mais do que uma luta silenciosa contra a desesperança. Sua lamparina, mesmo acesa, parecia apenas uma chama vacilante em meio à escuridão crescente. Na manhã seguinte, Clara acordou com o eco de suas inseguranças. Miguel estava no sofá, perdido em seus próprios devaneios infantis, ainda agarrado à ideia de que tudo ficaria bem. A fragilidade daquela expectativa queimava na pele de Clara. Um grito interno se formava em seu estômago. Um grito que desejava libertá-la. Mas se havia algo que a vida tinha lhe ensinado, era que ela não poderia se permitir esperar mais. Num acesso de energia, Clara decidiu que precisava fazer algo. Um sentimento de urgência cresceu dentro dela, não apenas pela saúde de Foguinho, mas também por sua própria sanidade. A chuva poderia estar se intensificando, mas dentro dela, uma mulher cansada pela dor estava se levantando. Revirou a sacola que sempre trazia consigo e encontrou uma foto de Foguinho. E ao ver aquele vibrante olhar de amor naqueles olhos castanhos brilhantes, sentiu a dor aflorar em seu coração novamente, mas desta vez em forma de determinação. Mesmo que a tempestade continue, eu não posso desistir. E assim, um eco do símbolo original sussurrou em sua algo mais profundo dentro dela. Uma ideia de que suas ações dependiam da coragem que ela representava naquele momento. Havia luz após a escuridão, e ela precisaria encontrá-la, não apenas para Foguinho, mas para si mesma e para Miguel. Mas antes que pudesse avançar, um grito cortante pela janela silenciou todos os seus pensamentos. E assim sua atenção foi capturada por uma cena inesperada do lado de fora. Um casal de cães sem lar, ensopados pela chuva, se aproximava da casa. E embora não soubesse na hora, esse encontro mudaria novamente a trajetória de sua vida. A imagem de Foguinho ainda em perigo e a visão de novos companheiros em meio à tempestade tornavam-se cada vez mais entrelaçadas na tapeçaria de sua experiência. Como uma chama resistente em uma tempestade, a incerteza agora acompanhava Clara em sua jornada. O que ela não sabia é que esse momento seria o catalisador para a mudança que tanto desejava e precisava. E enquanto olhava através da janela, a chuva parecia se acalmar, como se o universo estivesse respondendo à sua nova decisão. Mas o eco da dúvida ainda permanecia. O caminho para a luz ainda era nebuloso, mas uma centelha estava começando a se acender. Uma pequena, clara possibilidade de um renascimento à vista. Pronto para o próximo passo? A chuva continuava a cair, mas agora suas batidas na janela não soavam mais como um lamento, mas sim como um chamado. Clara, com as mãos apoiadas na mesa, observava o casal de cães se aconchegar em um canto proteção da casa. Eles tremiam, mas mesmo assim havia uma força interna neles que lhe falava de esperança. Após tantos meses de solidão e desespero, Clara sentiu um fio de luz entrar em seu peito. Era como se um novo sentido tivesse sido revelado para ela, e a ideia de resgatar não apenas Foguinho, mas também esses seres indefesos começou a crescer como uma flor no inverno. Havia uma vez um lar, pensou Clara, sua mente viajando para os dias mais felizes com Foguinho e Miguel. A casa já teve risos, abraços calorosos e alegrias compartilhadas. Agora só restava a lembrança do que poderia ter sido. O contraste entre seu silêncio e a vida que pulsava lá fora tornou-se insuportável. Com uma determinação renovada, ela decidiu que não permitiria que o frio e a solidão a dominassem. Se havia uma lição a ser aprendida com aqueles cães, ela estava disposta a ouvi-la. Com um suspiro profundo, Clara dirigiu-se para a porta, decidida a não deixar aqueles animais à mercê da tempestade. No entanto, antes que pudesse abrir a porta, seu coração hesitou. E se eles não confiarem em mim? E se me machucarem? O que minha vida se tornou? Pensamentos de uma antiga vulnerabilidade a cercavam. Mas então, as imagens de seus momentos mais alegres com Foguinho e Miguel invadiram sua mente novamente.
Se ela quisesse resgatar Foguinho e, por sua vez, se resgatar, ela precisava dar o primeiro passo. Decidida, Clara abriu a porta e, assim que os cães sentiram a brisa quente da casa, se aproximaram trêmulos e hesitantes. Olhos cheios de medo a miravam, mas também havia um brilho de esperança neles. Ela se ajoelhou, abrindo os braços em um gesto acolhedor. "Venham aqui", disse ela. O pequeno cão de pelo claro, com alguns arranhões, avançou um passo à frente, enquanto a fêmea hesitava, mas aos poucos se aproximou. Clara decidiu não se apressar. O silêncio do momento fez com que tudo parecesse possível. Quando os primeiros raios de sol começaram a se mostrar timidamente entre as nuvens, ela sentiu um calor envolvê-la, especialmente quando os cães olharam para ela. Um entendimento silencioso passando entre eles, um pacto de fé e proteção. Apanhou 2 cobertores velhos, já desgastados, mas cheios de calor. A aceitação que ela sonhara durante tantos dias havia se manifestado em uma nova forma de amor. Ao fazer isso, uma onda de alegria a envolveu. Ela começava a entender que os atos mais simples de compaixão poderiam renovar sua alma, substituindo a desesperança que a dominou por tanto tempo. E assim, enquanto alimentava os cães com um pouco de ração que ainda tinha guardada, percebeu que eram eles que a estavam ajudando a curar. A conexão que surgiu naquele pequeno ato de bondade ajudou a fortalecer a decisão de Clara de não deixar que a dor da perda a definisse. Nas semanas seguintes, a rotina da casa mudou. Os cães, batizados de Sorriso e Raia, trouxeram um novo significado ao ambiente. A casa não era mais um espaço vazio e triste. Agora tinha vida, risos e uma nova esperança. Foguinho, ao retornar aos poucos à saúde, ficou intrigado e se tornou o maior amigo dos novos companheiros. A amizade deles foi instantânea, um reflexo da nova energia que se estabelecia em casa. Clara frequentemente os observava brincando juntos e sorriu, sentindo que a dor ainda estava lá, mas agora coexistia com a alegria, não mais a dominando. Um dia, ao final de uma tarde ensolarada, enquanto todos se espremiam em um canto do sofá, Clara teve uma epifania. "Estou viva!", sussurrou para si mesma enquanto acariciava a cabeça de Foguinho. O peso da culpa que a perseguira começava a se dissipar. Ela abraçou a ideia de que poderia oferecer amor e receber amor em troca, mesmo que isso significasse arriscar-se a se ferir novamente. Esse novo entendimento a libertou das amarras do passado. Mas a transformação interior ainda não estava completa. Clara tinha um caminho a percorrer antes que todos ali estivessem completamente seguros. A tempestade estava se dissipando, mas ainda havia nuvens escuras pairando no horizonte. Um pensamento inquietante ainda a assombrava. E se eu falhar novamente? Mas antes que o desânimo pudesse dominá-la, ficou evidente que a verdadeira luz havia surgido de sua vulnerabilidade. Ela poderia transformar sua dor em um abrigo para os que precisavam de proteção. Nesse instante, quando o sorriso lambeu seu rosto e Raia aconchegou-se em seu colo, Clara percebeu que a vida é um ciclo de perdas e ganhos. E ela precisava viver a vulnerabilidade como uma força, não como uma fraqueza. As certezas de um reconhecimento mútuo entre aqueles seres que ela agora amava profundamente traziam um sopro de fé renovado. Forte e acolhedora, Clara experimentou o sopro de fé que lhe permitiu respirar fundo e olhar além dos limites que havia colocado ao seu redor. Uma escolha se formava dentro dela, e enquanto um raio de luz atravessava as nuvens, ela não sabia que essa mudança seria o verdadeiro início de sua jornada de transformação, onde as paredes da dor começariam a se desintegrar lentamente. E enquanto o calor do sol se estabelecia e Sorriso e Raia se aninhavam debaixo de seu toque, Clara sabia que havia um novo amanhecer à sua espera. A verdadeira transformação estava prestes a começar e a chama da esperança se acendia novamente dentro de seu coração. E com a luz filtrando a tempestade, Clara se ergueu. As pequenas sementes da transformação interior começavam a brotar. Mas ao mesmo tempo,
A sombra do passado estava prestes a se aproximar. O horizonte estava cheio de possibilidades, mas também de desafios. O eco de sua própria coragem reverberava, mas ainda restava uma decisão crucial para ser tomada, a que definiria seu próximo passo. O sol da manhã banhava a pequena vila em uma luz dourada, e Clara sentiu a energia vibrante desse novo dia. A imagem do passado, a casa desmoronando e a dor irremediável que a envolvia, agora não parecia tão ameaçadora. A tempestade havia passado, e com ela, Clara se via diante de uma bifurcação. Um sopro de fé lhe sussurrava para seguir em frente e não olhar mais para trás, enquanto sua mente ainda relutava em deixar para trás um passado que a atormentara por tanto tempo. Com sorriso e raia a acompanhando, Clara decidiu que era hora de enfrentar o que ainda restava daquele passado obscuro. A lembrança do arrependimento e da culpa se manifestava como uma névoa pesada à sua frente. Mas, pela primeira vez, ela sentia mais que medo. Sentia determinação. A vila precisaria dela. As pessoas afetadas pela tempestade precisavam de uma líder e não de uma sombra do que fora. E assim, com um propósito renovado, ela caminhou em direção ao centro da vila. A vida pulsava na praça. Alguns moradores ajudavam a reconstruir o que a tempestade havia destruído, enquanto crianças corriam, já se esquecendo do estrago e absorvendo a esperança que começava a florescer. Clara parou diante dos escombros da pequena biblioteca comunitária, um local que guardara suas memórias mais queridas. Lembrou-se dos livros que ali devorava, das histórias que a faziam sonhar e acreditar em mundos melhores. Aquela biblioteca estava há meses em ruínas, e por um momento o desespero a envolveu novamente. Mas estava decidida. Clara olhou na direção dos moradores. Ela podia vê-los, todos lutando em conjunto, e foi absorvida por um ímpeto de amor por sua comunidade. Convencida de que poderia fazer a diferença, Clara tomou uma decisão vital. Reuniu o que sobrou de sua coragem e, respirando fundo, subiu em uma antiga caixa de madeira que usava como banco. Seu coração pulsava como o céu de um dia ensolarado, e a voz soava baixa, mas forte. Amigos, a tempestade ainda pode ter levado muitas coisas de nós, mas não pode levar a nossa determinação e nosso amor. Não são os muros que fazem um lar, mas as pessoas que se importam uma com as outras. Este espaço não pode continuar vazio. Precisamos reconstruir não apenas o nosso lar, mas também nosso espírito comunitário. Ao pronunciar aquelas palavras, Clara viu um círculo de olhares surpresos, mas lentamente os rostos cerrados de resistência se abriram em expressões de solidariedade e esperança. O primeiro a se levantar foi um velho que havia duvidado de sua capacidade de superação. Você é mais forte do que imagina, Clara. Vamos juntos. O que precisamos é de união, ele bradou, uma chama de empolgação ressoando em sua voz. Inesperadamente, seu coração se encheu de emoção. Cada palavra que surgia era um passo em direção à cura. A chama de coragem que havia reacendido dentro dela começava a propagar-se entre os moradores. Clara sentia-se conectada a cada um deles, uma teia de amor se formando ao seu redor. E então, com uma voz quente e clara, decidiu que todos os dias deveriam ser um passo de reconstrução juntos. E assim começou a jornada, cada um trazendo algo que ainda restava de si mesmos. Um tijolo, uma ferramenta, um livro. As reuniões se tornaram frequentes e Clara se tornou não apenas uma líder, mas um farol de esperança. As ruelas da vila, antes desertas e silenciosas, agora ressoavam com risos de crianças e conversas calorosas de adultos. O trabalho árduo que se seguiu não foi apenas físico, mas também emocional e espiritual. Mas o resultado não veio facilmente. Clara e os moradores enfrentaram a resistência de alguns que ainda se deixavam seduzir pela dor que a tempestade havia deixado. Que o medo ainda reinava na vaga esperança daquele passado. Em uma tarde, quando esperava ansiosamente pela reunião da comunidade, um grupo de moradores se apresentou, liderado por um homem que não escondia seu desprezo.
Olhem para você, Clara. Trabalhar forma um lindo espetáculo, mas você realmente acredita que isso fará diferença? Você não pode corrigir o passado. As palavras dele atingiram Clara como uma flecha, mas em vez de recuar, algo dentro dela começou a ferver. O símbolo de sua transformação, suas feridas, a força que se estabeleceram a partir das sombras, surgiram. Sem hesitar, ela se posicionou. Talvez eu não possa reescrever a história de ninguém, mas podemos transformar o nosso presente. Se você não acreditar, fique, mas eu vou permanecer aqui, lutando por nós. E com isso, a tensão entre eles aumentou. O grupo que apoiava Clara cresceu em número, e mesmo neste momento tenso, a conexão que se formava na comunidade se tornava palpável. Clara estava prestes a vivenciar um novo clímax de sua vida, onde a fé renascia em cada sorriso e cada interação, onde a dor se transformava em força. A luta interna de Clara, manifestada em desafios, angústias e dúvidas, a levara a um ponto de virada. Ela não estava apenas mudando a vila, mas renascendo junto com eles. E quando a última sombra do passado finalmente se dissipar, Clara saberia que a vitória não era apenas na reconstrução da biblioteca ou das casas, mas na restauração da própria alma comunitária, uma flor repleta de esperança brotando do solo que um dia pareceu desolado. No entanto, um medo profundo ainda a perseguiu. A dúvida sobre se seu esforço duraria, se ela conseguiria ser forte o suficiente para resistir às próximas tempestades. Mas ali, diante de toda a comunidade, no silêncio que se seguiu após a sua declaração, Clara sentiu um sopro de fé mais forte. Cada coração batia em uníssono, e ela soube que eles partilhavam não apenas dor, mas a promessa de um novo amanhecer. Com um gesto sombrio do passado pairando sobre sua vida e a sombra do medo rondando, o futuro estava-te agora incerto e desafiador. Mas naquele instante, Clara sentia-se mais viva do que nunca. Como o renascimento das flores depois da chuva, algo novo estava se manifestando. E, mais uma vez, ela encontrou a coragem para avançar, disposta a iluminar o caminho que levava à esperança e à transformação. A luz do amanhecer filtrava-se através das árvores e a vila, envolta em um manto de névoa dourada, parecia suspensa em um estado de expectativa. Clara acordou cedo, seu coração acelerando à medida que a realidade não era mais a escuridão da incerteza, mas um cenário renovado, pulsando com a possibilidade de algo grandioso. As casas, agora uma tela vibrante de cores, estavam repletas de risos e vida. A biblioteca, em sua nova forma, erguia-se como um farol de conhecimento e esperança no centro da praça. O símbolo de sua transformação, um ramalhete de flores silvestres crescendo por entre as pedras do pátio da biblioteca, agora refletia o que a comunidade tinha se tornado: resiliência nascida da adversidade. No entanto, o eco do passado ainda ressoava em sua mente. Clara lembrava da noite sombria em que todos haviam se reunido em sua casa, cercados pela frieza da incerteza. Cada sussurro de medo do passado não era simplesmente uma lembrança, mas um lembrete de que a violência da vida poderia voltar a atingir a vila a qualquer momento. Com um movimento de determinação, ela caminhou até o centro da praça, onde as pessoas se reuniam. Um calor que era quase palpável envolvia a atmosfera. O diálogo entre amigos, o barulho das crianças correndo e rindo, funcionava como um hino àquele novo início que se desenhava. Clara sentia um misto de alegria e preocupação. Poderia a Vilarejo suportar outro desafio? As palavras da avó de Clara ecoaram na sua mente. Se a tempestade nos ensina a buscar abrigo, a luz do sol nos revela a nossa força. Mas o que aconteceria se a tempestade voltasse? O silêncio coletivo se quebrou quando a sonetista local, Maria, começou a tocar uma melodia suave. A música se espalhou como um perfume, envolvendo a todos em um abraço sonoro. Aqueles momentos se tornaram mais do que simples expressões de alegria, se tornaram promessas. Promessas de que estavam juntos, de que aquela força nascia de cada um deles.
Debruçada na mesa de madeira do mercado, Clara olhou para os rostos amigos e viu as marcas da luta e da superação. Cada ruga era um testemunho da história compartilhada, cada sorriso uma vitória. Ali estavam as pessoas que, em momentos de dúvida, sempre escolheram acreditar na luz que brotava do âmago de suas dores. Naquele dia, não era apenas a biblioteca que tinha se transformado, era a própria alma da vila que havia renascido. Com um impulso quase instintivo, Clara se levantou. Sua voz, firme e clara, cortou a melodia suave que envolvia o espaço. Hoje, não estamos apenas celebrando o que temos, mas o que somos. Lembremo-nos, não importa quão sombria a noite possa parecer, sempre haverá um novo amanhecer. As palavras fluíam de sua boca como um rio de força. Os rostos se iluminavam e Clara sentia cada batida de coração ecoar em seu próprio peito. Era um lembrete de que a vida é feita de ciclos, e mesmo após a noite mais longa, a manhã sempre chega, trazendo não só luz, mas novas possibilidades. O símbolo das flores silvestres ressoava ainda mais forte, como um testamento que floresciam nos lugares mais inóspitos. Seus olhos fixaram-se em Augusto, o homem cujo passado ainda gravava sombras entre eles. Então pôde ver lágrimas escorrendo pelas suas bochechas. Clara se aproximou dele e, sem palavras, ele finalmente a abraçou, mostrando que a fragilidade também é força, que a vulnerabilidade promove crescimento. O passado não era uma prisão, mas um lugar onde se aprendia a valorizar cada passo adiante. Com cada gesto de amor e coragem, a vila continuou a florescer. As cicatrizes que todos carregavam eram marcas do caminho, luminosas e vívidas de um futuro não mais coberto pela insegurança. Enquanto as flores exibiam suas cores mais vibrantes, Clara compreendeu que a grande transformação não estava em nunca mais sentir dor, mas em aceitar que a vida é um equilíbrio entre luz e sombra. Como as flores que brotavam no chão desgastado e batido, a vila encontrou o seu propósito na força de sua coletividade, ressignificando cada momento de dor em um testemunho de amor. Clara agora não apenas acreditava, mas sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E assim, enquanto a melodia se desvanecia em meio aos aplausos e celebrações, o sopro de fé ainda vibrava no ar, ecoando uma verdade atemporal. Sempre há um caminho de luz, mesmo na escuridão. E assim, o ciclo começava novamente. Pois cada final era apenas um novo começo disfarçado sob as cores da esperança.